Vamos reagir juntos e analisar esse vídeo aqui de um desenvolvedor que se considera completamente fracassado. Deixei na Fala, velocidade gurizada. 1.5 aqui, hein, E aí, galera? será que tem como o cara ser um fracasso sendo programador? Bom, pra quem não sabe, eu tenho um trampo fixo, né? Que é de programador. Sou desenvolvedor back-end. No momento trabalho com a linguagem de PHP. E eu sei que atualmente o mercado não tá muito bom, né? Passou aquela festa lá da pandemia e muita gente tá. Eu falo muito sobre a remessa de desenvolvedores pós-pandemia, né? Que foi muita gente iludida ali pela área de TI, achando que é uma área milagrosa que ganha muito dinheiro em pouco tempo, né? Mas vamos ver que isso aí eu concordo plenamente com ele, né? O mercado passou daquele boom. Sendo mandado embora e tal, mas enfim, né? De qualquer forma, no geral, paga bem, tem muitas vagas boas. E como eu trabalho na área, eu tenho muitos amigos que também trabalham na área. E eu vou falar pra vocês, eu devo ser o único programador fracassado que eu conheço. O que eu quero dizer com fracassado? Eu Entender, né? quero Por que dizer que ele que, considera dos ele meus amigos que são fracassado. programadores, o que ganha menos, ganha 3 vezes mais que eu. Um pouquinho mais. Mas esse é um problema, né, que a gente vê muito em cidades pequenas, empresas pequenas. Sabe aquelas empresas bem arcaicas com um sistema muito antigo? Realmente não é uma empresa que paga bem desenvolvedor. Eu já trabalhei em uma dessas, tenho colegas que trabalham lá ainda, é assim, que trabalham 10 anos com tecnologias boas, por exemplo, .NET, e ainda costumam ganhar pouco. Assim, com 10 anos de experiência, ganhando R$ 5.000 como desenvolvedor. É um pequeno salário para desenvolvedor, né? Então, para ele estar falando nesse sentido, acredito que seja isso, né? Para falar que ganha 3, 10 vezes mais do que ele. Acho que acredito que seja nesse sentido que ele esteja nessa situação, mas vamos entender. Um pouquinho mais. Esse é o que ganha menos. Eu tenho amigos ganhando mais de 10 vezes o que eu ganho. Claro, 10 né? vezes. Não é CLT daí, né? Eu tô nessa desgraça aí de CLT. O que tá ganhando 10 vezes com certeza é gringa, né? Mas aí não dá para comparar, né? O cara ganhando em dólar, em euro, comparado com o que a gente tá aqui no real. Mas beleza, vamos pegar aí, já vi a frustração dele, principalmente é baseada em salário, mas vamos continuar entendendo aqui qual que é a opinião dele por ele ser o dev mais fracassado da história. Eu não quero desanimar ninguém com esse vídeo, até porque essa área é uma área que, mesmo com IA, eu não vejo que vai acabar tão cedo. Na verdade, o que o cara tem que fazer é se adaptar, conseguir usar a IA justamente para aumentar a sua produtividade. E acredito que durante um tempo vão ser necessários programadores, até porque a gente tem aquela ideia de internet das coisas, né? Então cada vez mais dispositivos vão estar conectados, vão ter programação, então vai ser necessário gente trabalhando nessa área. Mas pegando o meu caso especificamente, não sei em que proporção isso acontece no mundo real, mas enfim, a minha amostra são amigos que eu tenho. E esses meus amigos ganham muito. Não sei do que ele está falando, mas se for a proporção de dev ganhando pouco, isso é muito grande. Principalmente em cidade pequena. Se for em cidade pequena, com empresas pequenas, desenvolvedores que não conseguirem enxergar o mercado e não conseguem sair daquilo, isso é muito comum. Porque tem muito dev que está acostumado com salários de São Paulo, alguns lugares que pagam melhor. Mas assim, é muito comum cidade pequena, com empresas pequenas que têm ali um micro setor de tecnologia que pagam muito pouco para desenvolvedores. Isso é muito comum. Mais. Eu sou o que tem o menor salário de todos. E não é de hoje que eu estou trabalhando nessa área. Já faz mais de 10 anos e eu estou na 10 anos de experiência, ele tem mais tempo do que eu. Eu vou completar 9 anos, ele tem 10 anos. Eu quero só entender o que ele fez na carreira dele, né? Tipo assim, vamos ver foram as escolhas dele durante a carreira, porque isso vai dizer muito. mesma empresa há 7 anos. Incrível que 7 pareça. anos. Por que eu estou falando isso aqui? Mas é para ficar um alerta, sabe? Certamente muitas coisas eu errei, né? Na minha carreira profissional. E assim, para os padrões brasileiros, que a gente sabe que é um país miserável, o Brasil, e que as pessoas ganham muito mal, o que eu ganho já me coloca nos 30% mais ricos da população. Só que isso não é nada, a gente sabe, né, que na vida real, o que importa esses dados aí, o que o governo diz que é tu ser rico, né? E, enfim, é óbvio que me causa uma frustração muito grande quando eu me comparo com amigos meus e eu vejo que eu tô muito longe, sabe? Mas eu sempre paro pra pensar também o que eu fiz, o que talvez eu tenha feito de errado. Vou compartilhar até pra ficar um alerta, pra pelo menos. Isso é importante, né? Ele vê isso, né? O que eu tô sentindo muito na fala dele é sempre como se já tivesse escrito a história dele, né? Parece que ele morreu e não dá pra fazer mais nada. Mas eu quero ver o que ele tomou de decisão nessa carreira de 10 anos que fez ele acontecer isso. Mas assim, cara, sua vida não acabou ainda não, tá? Dá pra você mudar. Mas vamos ver. Menos não seguirem o caminho que eu segui, né? Quando eu comecei na programação, eu tinha saído da área do direito, né? Eu sou formado em direito, foi a primeira formação que eu fiz. E eu já sabia que eu não queria trabalhar nessa área. E eu comecei a análise e desenvolvimento de sistemas como uma forma de justamente me inserir o mais rápido possível nesse mercado. Só que eu tinha muita dificuldade com programação no início. Na verdade, fácil nunca ficou, né? Mas com o tempo tu vai começando a entender como é que funciona. E com a prática tu simplesmente consegue realizar o trabalho. Então, isso eu gosto de repetir sempre também. Qualquer um é capaz de aprender. Falo isso o tempo todo. Muita gente acha que para entrar no mercado de tecnologia você precisa ser gênio, bom em matemática, bom em um monte de coisa, saber inglês fluente. Não é verdade. Qualquer um que queira ser programador consegue estudar e se tornar um bom programador. Basta querer. Qualquer um. Quer dizer que vai ser fácil, mas que tu tem a capacidade de aprender, tu tem. Bom, eu comecei a trabalhar já numa empresa que é muito desejada pelo pessoal da área de TI, que é a SAP, SAP, Porra, famosa SAP, empresa alemã, pô, SAP é a dona do maior maior empresa de ERP RP do do mundo. mundo. E esse foi o meu primeiro trampo já na área de TI. Então isso
acabou sendo um tiro pela culatra. Hoje eu enxergo dessa forma, porque eu era muito ingênuo na época, nessa parte profissional. Minha postura também no ambiente de trabalho. Pra quem não conhece, a SAP é uma empresa que tem um sistema de ERP, né, que controla empresas internas, sistemas internos de empresa. É a maior do mundo, uma empresa alemã. Que estranho, ele começou logo na SAP e não deu certo. O que será que... Vamos ver, né? Não era muito boa ainda. E eu fiz o estágio lá de 2 anos, completei os 2 anos e infelizmente não consegui No ficar. estágio, né? Inclusive eu tenho inglês fluente, né? Então, Aí não, né, Rafael? 10 anos de experiência, inglês fluente. Não, aí tá faltando. Pô, vamos trocar uma ideia. Se quiser, a gente troca uma ideia. Eu te dou uma consultoria de carreira grátis aí pra te dar um auxílio, pô. Vamos ingressar nisso daí. Vamos fazer o negócio acontecer, cara. Você tem 10 anos de carreira e realmente sabe codar, tem boas práticas ali, inglês fluente. Mano, vamos trocar uma ideia que eu vou te ajudar nisso aí, que você vai melhorar esse seu salário aí, meu. Tá complicado isso aí. se vocês acham que não tem como um cara ser fracassado como programador tendo inglês fluente, tem como. Mas, meu, isso daí que é uma coisa que incomoda. Parece que ele tá, meu, parece que foi escrito numa pedra a história dele e já era. Não dá mais pra mudar. Ele fala, agora sou um desenvolvedor fracassado, tenho inglês fluente e lascou. Tipo assim, ele parece ser novo, né? Não sei quantos ele tem, 35, 40. Como se já tivesse acabado o mundo, o cara com 10 anos de experiência. Estruturam bem o LinkedIn ali, começa a fazer entrevista pra gringa, uma hora ele acerta, mano. Infelizmente eu não consegui ficar. Depois disso, eu fiquei remando um tempo até conseguir um trabalho. Daí eu finalmente consegui um e, inclusive, fui efetivado nesse trabalho, CLT. Só que o que acontece? Eu fui efetivado numa função... Bom, na minha carteira eles assinaram que eu era testador. Só que na prática eu era um gerente de projeto. E eu não programava nada. Aquela coisa, né, da empolgação do primeiro trampo e aceitando tudo que mandavam eu fazer, assumindo cada vez mais responsabilidades. Passou-se um ano e eles me deram um aumento. Só que esse aumento foi de aproximadamente R$100, uma coisa assim na época. O que me... Não, pessoal, isso daqui é uma coisa que eu vou contar pra vocês estão na área. É muito difícil escalar salário dentro da mesma empresa. Só quando você já entra lá como sênior, com salário alto, que 6% vai fazer uma diferença. Por exemplo, 6% de 18 mil é um aumento legal, mas 6% de 2.500 é muito ruim, entende? Então, assim, cara, se você for nessas empresas tradicionais, crescer salário é muito demorado. Por isso que às vezes o cara como júnior, ele tá ganhando 3 conto, ele recebe uma proposta de pleno pra ganhar 6. Porque até ele atingir esses 6 mil como pleno naquela empresa que ele tá, ele ia demorar muito tempo. Então, assim, realmente, aumentos de empresas não é uma coisa muito interessante. Eu não conheço nenhuma empresa que realmente tem aumentos expressivos que fala assim, cara, esse maluco é bom, vou dar um puta de um aumento pra ele. Não é assim. É muito burocrático. me colocou numa faixa de desconto de imposto acima da que eu estava. Então eu acabei ganhando Mano, isso menos do que eu daqui é estava muito ganhando. engraçado, eu já vi isso acontecer. O cara recebe um aumento, só que ele pula de uma faixa salarial do imposto de renda retido na fonte e ele começa a pagar mais imposto e parece que o aumento dele foi pior ainda. Agora ele tá pagando mais imposto, o aumento só serviu pra piorar. Isso é muito engraçado, isso mostra como a gente que é pobre só se lasca. Até com o aumento a gente fica triste. Bom, aí já começa as veias libertárias da pessoa, né? Eu fiquei tão indignado com isso, cara, que eu pedi demissão poucos dias depois. Mas tudo bem, ele ficou indignado com o aumento, né? Ele fica indignado com o desconto, não é culpa da empresa, né? O governo que faz isso. Mas realmente o aumento R$100 é de lascar, né, velho? E o que aconteceu? Então, esse não foi o único motivo, né? Teve outro motivo também muito importante, que era o fato de que eu estava me afastando da programação mesmo, propriamente dita. E naquela época eu já entendi que... Programação é treino, pessoal. Se você ficar parado de programar muito tempo, muita coisa você vai esquecer. Realmente ele precisava se aproximar para realmente ter essa experiência trabalhando com programação. Cara, se eu não programar, eu não vou aprender nunca. Eu realmente precisava trabalhar programando para aprender. Então esse também foi um motivo bem forte para eu ter pedido a demissão, né? As coisas foram se somando. Só que depois disso, foi muito difícil conseguir outro trabalho. Eu remei mais 1, 2 anos, consegui estágio, mas ser efetivado mesmo, nada. E nesse período, eu já tinha terminado o curso, né? E eu ficava só postergando o TCC para poder continuar fazendo o estágio. Pô, não, Rafael. Tem que ser mais um pouco ousado, né? Ficou postergando faculdade só para tentar estágio. Mano, já tinha experiência, né? Faltou, assim, não tô te criticando, tá? Mas faltou um pouco de ousadia, de preparar aquele bom LinkedIn, um bom currículo e meter as caras. Você já tinha uma experiência, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Muita gente acha que só ter o conhecimento na cabeça conta muito, mas do jeito que você passa a sua história para os outros numa entrevista é muito importante. Não mentir, mas saber contar aquilo como trazendo valor. Não, fiz isso, trabalhei com isso, fiz aquilo. Se você não sabe falar, meu, esquece. Não ficar sem fazer nada. Bom, nessa época, então, eu acabei, quando eu já tava meio que desistindo, sabe, de conseguir um trampo, eu consegui nessa empresa que eu tô até hoje. Eu acho que isso aí me marcou muito, de eu ter um medo, assim, de cair fora, talvez, porque eu sei como foi difícil conseguir um trampo naquele período ali, depois que eu larguei aquele primeiro que eu consegui. Então isso sempre me prendeu bastante. Outra coisa também que aconteceu nesse meio tempo aí foi a pandemia, né, que daí também, período de incerteza, e eu já estava, antes da pandemia, eu já meio que tava querendo sair fora, eu não tava aguentando mais. Ó, mas aqui aí tem um porém.
Cara, vou falar uma coisa pra você que foi experiência minha e de muitos colegas. Quem já era dev, que eu comecei em 2016, quem já era dev com experiência na pandemia, meu, de verdade mesmo, trocava de trabalho toda semana se quisesse. Então, assim, ele falou que tinha medo de trocar pelo medo de ficar desempregado, mas aí, Rafael, faltou aquele, sabe, aquela ousadia de fazer acontecer. Se você realmente quisesse, ele acho que você teria trocado por melhores empregos, tá bom? Então, assim, é só um insight, não tô de forma alguma te criticando, mas passando essa visão do que você pode melhorar. E uma coisa que eu falo, você não tá morto, tá? Então dá pra mudar isso daí. Enfim, por causa da pandemia, daí começou o home office fez com que eu segurasse mais tempo, e eu tô lá até hoje. E eu nunca tive aumento. Eu tive uma equiparação salarial 7 anos sem aumento. quando, depois de alguns meses trabalhando lá, né? Que é uma coisa que eles são meio que obrigados a fazer para não ter Ô, problema com a justiça do Rafael, trabalho. caramba, mano, tá difícil de E ajudar, faz hein? só isso. Desde então é só dissídio, mas né, quem entende um mínimo de economia sabe que dissídio não cobre nem a inflação real, nem perto da inflação real. Então, basicamente, o que eu ganho hoje é menos do que eu ganhava em poder de compra, né? Do que quando eu entrei na empresa. Né? O númerozinho aumentou, mas poder real de compra é menos. E eu já estou numa situação assim que realmente não dá mais, sabe? E eu vou ter que arriscar outras áreas aí. Se você tiver com vontade de ir para outras áreas, tudo bem. Mas se é por causa disso, Rafael, mano, manda uma mensagem aí, vamos trocar uma ideia. Consigo te dar uma animada aí, ou tem outras pessoas que podem te ajudar. Eu vi que seu vídeo viralizou, deve ter muita gente te vendo assim. Se realmente você é um bom programador, tem oportunidade para você no mercado, ainda mais com seu inglês fluente, tá? Mas é isso. Eu sei que nesse período que eu fiquei ali, eu poderia ter me esforçado mais, aprendido outras coisas, perdi tempo, acabei ficando na zona de conforto. Então não façam isso, não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Outra dica que eu coloco também é que eu trabalho numa empresa pequena, né? Empresa pequena e empresa grande, ambas têm pontos positivos e pontos negativos. Normalmente eles são opostos. Então, assim, óbvio que não vou falar que tudo é ruim, tem coisas boas, mas qual que é o problema? O problema é que não tem crescimento, não existe crescimento em empresa pequena porque os maiores cargos são a família. Então, beleza, realmente eu concordo que empresa pequena esse crescimento é ruim e demorado. Mas assim, às vezes a gente tem que ser estratégico, às vezes pode usar de degrau, pegou experiência. Cara, quando você está na sua empresa, se você está descontente, do mesmo jeito que a empresa está sempre buscando crescer, você também pode, tá lá na empresa, não está feliz, prepara o LinkedIn, prepara um currículo, se cadastra em outras plataformas e vai fazendo entrevista. Uma hora vai acontecer. Agora, o que não dá para fazer é você passar sempre reclamando e não tá fazendo nada para mudar. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Traz um desgaste mental para você de um nível absurdo. Parece que você não quer viver mais, né? Então, assim, não dá para reclamar e não agir. Bom, acho que eu peguei a visão dele aqui, pessoal. Realmente, o Rafael é o perfil de muitos brasileiros aqui que trabalham com tecnologia. Mas, assim, as escolhas dele, né? Realmente, às vezes, algumas coisas faltaram ousadia, outra coisa foi oportunidade, foi a visão do que ele tinha, o conhecimento que estava ao redor dele. Mas uma coisa que eu só queria passar uma mensagem pro Rafael: não tá nada escrito em pedra. Você ainda pode parar, pode modificar, pode fazer essa transição de carreira, como você disse, ou pode realmente tentar uma oportunidade melhor na tecnologia. Basta você realinhar seu perfil, realmente, se você quiser aprender uma linguagem melhor, mas desenvolvedor PHP, que nem você disse, tem procura, realmente não tem os melhores salários, mas assim, você pode melhorar muito, principalmente se você conseguir ganhar em euro ou em dólar. Então, assim, tem mercado para você, tá bom? Não desista. E é isso, pessoal. Essa foi uma reação. Se você gostou, deixa aqui nos comentários.